Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui continuar a saga do curso de alemão na Alemanha, mais especificamente no sul da Alemanha. E no vídeo passado eu falei um pouco sobre o A1 e hoje eu vou continuar falando um pouco sobre o A2. Eu esqueci de falar no vídeo passado que o A1 e todos os níveis do curso são dados completamente em alemão, então quem tem um pouco de medo no começo vai ter que se acostumar, porque é assim que são as aulas. Quase nenhum professor fala nenhuma outra língua, assim. Eu tive a sorte de a minha professora ainda poder falar um pouquinho de inglês quando a gente tinha dúvida realmente, mesmo pesquisando no dicionário do significado da palavra. Ela às vezes falava até em espanhol, ela já falou pra mim, mas ela costumava falar em inglês e aí todo mundo dava assim um alívio quando ela, no final, depois de explicar, né? Porque geralmente eles explicam o sentido da palavra e só no final, se ninguém entendeu ou se poucas pessoas entenderam, ela falava em inglês. Mas conversando com outras pessoas que fizeram curso, esse não é a maioria das coisas, não é assim que acontece na maioria dos casos. A minha professora raramente falava, como eu falei, em inglês. O A2 é esse livrinho laranja, Leben in Deutschland. O A1 foi o passado, que eu expliquei que é o azulzinho. Eu vou dar aqui esse é o Arbeitsbuch, né, o livro usado para tarefa de casa. E esse aqui é o Kursbuch, que é usado durante a sala de aula. Eles são basicamente todos do mesmo tamanho. Eu não percebi nenhuma diferença. Esse também vem com um DVD, né? E todos vêm com um mapa da Alemanha aqui, pra gente começar dando uma estudada para o Orientierungskurs, que é o curso sobre geografia, história da Alemanha, política. E eu vou dar um resumo aqui do que é abordado no A2, né? São livros muito bons, eu acho, da Cornelissen. Como eu falei, eles não têm muita diferença de uma marca para outra, é mais a ordem dos assuntos que vão ser dados. Mas, basicamente, que eu não cheguei a explicar, o A1 já entra no assunto Perfekt, que é o passado, né? O tempo passado verbal no alemão, que tem dois tipos de tempos passado, né? Pretérito no alemão, se usa os dois. Basicamente, um se usa mais na fala e o outro se usa mais na escrita, mas a gente estuda os dois a fundo, assim, no decorrer do curso. No A2 a gente continua ainda conhecendo mais verbos no Perfect. Verbos que sofrem um particípio, né, que é o passado sem o G, que no A1 a gente viu os passados de gegangen, né, com um G, né, gegessen. E aí existem verbos que fazem esse tempo passado, né, que é o particípio sem o GE, né, o G. Então a gente estuda mais a fundo esses verbos no A2. Também tem os pronomes possessivos, né, que são meu, teu, tua. O assunto mais importante assim que eu considero no A2, que é o mais foco assim, é que a gente começa a estudar a fundo as Nebensätze, que são, como que a gente fala em português? Não sei se são conectivos, mas que é o weil, né, o porquê, o das, o wenn, o damit. Esses são os principais que são abordados nesse livro aqui do A2. O weil, o das, o wenn e o damit. Então, é muito importante essas Nebensätze, porque elas têm uma formação de frase completamente diferente da frase que a gente costuma falar assim no dia a dia. Se você já tem o Nebensätze, o local do verbo já muda. As Wechselprepositionen, que são as preposições que são usadas tanto no dativo como no acusativo, que é o in, an, auf, unter, vor, hinter, neben, zwischen. Essas preposições, elas não são como algumas preposições que quando você vê, aí você vê e fala, é dativo. Não. Essas Wechselpreposições, justamente por causa desse nome de Wechsel, de trocar, elas ou às vezes estão numa frase dando sentido de acusativo ou dativo. Então, é muito importante saber identificar. E a gente estuda isso bastante durante todo o percurso do A2. A professora foca muito também
no uso dessas preposições. Quando que vai ser dativo, quando que vai ser acusativo. Eu não vou explicar aqui, porque já tem muito canal no YouTube explicando essas coisas gramaticais, né, da língua alemã. Frases como ja, nein, o doch, né, que são básico, né? Para mim devia ter tido explicado isso no A1, mas no A2 que vem, né, como que responde frases de ja, nein e o doch. Modalverben, que são os verbos modais no pretérito. Musste, konnte, indirekte Frage, que são as frases que você vai formar sem ser direta, né? Elas são indiretas, por exemplo. Você poderia me dizer se isso. Ich würde gern wissen, eu gostaria de saber. Essas frases que você faz como que eu posso dizer? Uma introdução antes de perguntar. E essas são as indirekte Frage. Tem também os Personalpronomen em dativ, que são mir, dir, ihn, ihr, né? Minha, ti, né? Em português. Os artigos demonstrativos, dieser, dieser, dieses, também são tudo conjugados. Esse, essa, estes, estas, aqueles, aquelas. Os verbos reflexivos também, que é muito visto no A2, tem um foco muito grande dos verbos reflexivos, que é ich mich freue, mich vorstellen, esses verbos de igual ao português, né? Me apresentar. Não são todos que são iguais ao português, mas eu vou dizer 99,9% são iguais ao português. Tem verbo no alemão que ele é reflexivo, mas que no português não é. Mas é muito simples. As datas, como ler data, que aqui também você conjuga a leitura de data. As terminações de adjetivos, que também são conjugadas, né? Principalmente no A2 a gente vê com artigos indefinidos, que é o ein, eine, eines. Então, o final desses adjetivos também são conjugados diferentes, porque eles são unbestimmte Artikel, são artigos indefinidos. Por exemplo, ein grauer Anzug, eine graue Hose. Então, ein grauer Anzug, eine graue Hose, porque Hose é die e Anzug é der. Então, o ein também é conjugado, assim como o português, né? Uma gravata azul, uma saia rosa. Então, basicamente também é conjugado em alemão. Muitos verbos no dativo, no acusativo, a gente sempre está vendo mais verbos, né, para enriquecer o vocabulário, o Wortschatz. Verbos com preposições são sich interessieren für, teilnehme an. Então, esses verbos que exigem preposição, também a gente começa a ver no A2, desculpem. A gente começa a ver no A2. No A1 são verbos normais, regulares, na maioria das vezes, um pouco de verbos irregulares, mas no A2 começa a complicação dos verbos, né? Verbo com preposição, verbo reflexivo, o sollte, também a gente estuda o sollte como sugestão, né? Que é o uso do sollte. Como fazer pedidos, principalmente em restaurante, ich würde gern, ich hätte gern. Então, a gente vê isso mais a fundo no A2. Relativsätze no nominativo e no acusativo, que nada mais é do que o que, né? Essa é a garota que eu conheci na praia. Esse é a blusa que eu usei ontem. Então, esse que também a gente estuda no alemão, também é conjugado, assim como tudo. E também tem as Relativsätze mit Präpositionen, que é no qual, na qual, né, que é essa preposição nu, que também existe e é conjugada no alemão. Também a gente começa a ver as Composita, que são as palavras em alemão gigantes, né, como que constrói a Composita. A professora geralmente faz muito exercício de botar um texto gigantesco, tudo junto, sem espaço, e a gente destrinchar, né, as palavras, para saber se a gente está entendendo como que forma essas compositas, né? Que são as palavras gigantes em alemão. Será se é aqui que separa? Será se é ali? Então, com o passar do tempo, a gente lendo o texto, né, e enriquecendo o vocabulário, a gente tira isso de letra. Na verdade, esse é o menor dos problemas da língua alemã, são as palavras gigantes. Para mim, é a coisa mais fácil.
Porque se você tem vocabulário, você vê aquela palavra desse tamanho, você sabe que são 3 palavras diferentes, você vê as 3 certinho, super definidas. Então, até na hora da leitura, você consegue ler uma palavra grande, porque você, na hora que bate o olho nela, você vê que são 3 palavras juntas sem espaço. Só isso. Né? Então, não é muito simples. E verbos com preposição, né? Que é vorauf, vofon, darüber, darauf. Esses é lá no finalzinho do A2 e é o que dá um pouquinho mais de cabeça na hora de estudar. O que deu mais dor de cabeça no A2, que foi o uso deles, do vorauf, voron, darüber, darauf, daran. Então, esses verbos com preposições na minha sala, assim, foi o que deu mais um fuzuezinho na hora de entender. Mas hoje em dia, assim, depois de um tempo que você já tá aqui, você entende como é que usa eles, né? É porque, na verdade, na língua alemã, se você vai explicar uma situação, você, por exemplo, eu queria te falar, a gente no português fala, eu queria te falar isso. Mas só que você não fala isso, você fala já, eu queria te falar que, tá, 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 tá. E no alemão você fala assim, eu queria te falar isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Por exemplo, eu sonhei com isso, que eu caí da árvore. Isso é no alemão. No português a gente fala direto, assim, eu sonhei que caí da árvore. Mas no alemão eles fazem essa introdução antes com esses darüber, davon, eu sonhei sobre isso. Aí para, que eu caí da árvore. Então esse sobre isso é que é esse, no caso do verbo traum, que é sonhar, eles é davon. É isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Só lembrando que todo o curso de alemão feito na Alemanha é feito em alemão. Então não se preocupa se você chega e fala assim, nossa, como eu vou para a aula e o meu nível de alemão é A0. Eu não sei nem hallo. Mas não se preocupa, que a professora, ela sabe como que ela estudou isso, né? Então ela sabe como falar o alemão para quem não entende ainda, que não tem o ouvido aguçado. Então é uma coisa que vai vindo naturalmente. Na primeira aula você já consegue entender assim a professora, os alunos. Então é isso, obrigada por ter assistido, todo mundo que assistiu o vídeo passado. O próximo vídeo vai ser sobre o B1, né? Que a gente já terminou o A2. Aqui o A2. E no próximo vídeo a gente se vê no B1. Então é isso, obrigada para quem assistiu. Tchau!